Agradecendo a Jesus a oportunidade, ao irmão Moacir que nos reúne, né? A esses encarnados e desencarnados que fielmente acompanham esse estudo do Livro dos Espíritos, esse estudo do Evangelho, com o Delano, né, também, que é um compromisso que a casa faz de esclarecer seus tarefeiros e seus assistidos. Porque é através das fibras dos pensamentos, da compreensão, que a gente vai melhorando a nossa essência. Como bem dito na leitura que a Marília fez inicial, para a gente começar a sondar esses nossos pensamentos, que todo esse estudo possa transformá-lo, né? A mesma forma que Jesus transformou a água em vinho, que os nossos pensamentos, a nossa forma de pensar, possa ser transformada numa condução de uma vida melhor, onde a gente consiga viver melhor conosco mesmo, com aqueles que nos rodeiam e com Deus. Nós falávamos anteriormente sobre sonho, há um tempo atrás, né? E eu lembro que eu comecei pegando desde a parte da ciência, porque eu sempre gosto de fazer essa comparação quando a gente vê o que a ciência tem falando sobre sonho hoje e o que a codificação, o que Kardec nos apresenta e como que a gente pode entender exemplificado de uma certa forma através das obras subsidiárias. Então, nós falamos anteriormente sobre o Siddhartha Ribeiro, né, que ele até escreveu um livro, O Sonho é uma Simulação, Noites, deixa eu lembrar aqui. Gente, esqueci o nome do livro do homem. Esqueci. Era um livro do Siddhartha Ribeiro, deixa eu procurar aqui. Tá, mas ele falava sobre a questão dos sonhos e ele fala da parte científica, inclusive da parte da neurociência, porque Siddhartha Ribeiro é um doutor em neurociência, e fez o doutorado em Nova York, é um brasileiro, e ele escreveu esse livro a ponto de que todos nós podemos entender o que acontece com o nosso cérebro, como que a gente sonha, essa resposta que dá em relação ao sonho. O livro chama Oráculo da Noite, a história e a ciência do sonho. Tá? E na reunião passada, o Valdir ele estudou com vocês sobre a questão 405. E só para a gente recapitular, né? Porque passou uma semana e a gente não ficar meio assim esquecidinho, a gente vai só ler a pergunta. Diz assim: acontece com frequência verem-se em sonho coisas que parecem um pressentimento, que afinal não se confirma. O que se deve atribuir a isso? Pode suceder que tais pressentimentos venham confirmar-se apenas para o espírito. Quer dizer que este viu aquilo que desejava, foi ao seu encontro. É preciso não esquecer que durante o sono a alma está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente de suas ideias terrenas, donde resulta que as preocupações do estado de vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isto é que, em verdade, cabe chamar-se efeito da imaginação. Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo o que vemos se nos mostra ligado a essa ideia. Lembrando que o pensamento ele também é criador, né? Então a gente também cria, e essa imaginação, essas coisas que a gente vai criando com a força do pensamento, podem ser apenas essa criação mental e não necessariamente uma intuição, como diz aqui. E é muito interessante porque nós falamos anteriormente também, né, que é sobre aquele cientista italiano, Joseph, que o sonho está para a memória, assim como a digestão para os alimentos. Então, a gente precisa do sonho para digerir as nossas lembranças, para utilizar as nossas lembranças, as nossas memórias. E isso é bem interessante. Para a gente que vai começar agora com a questão 406, e recapitulando que a gente pegou a parte da ciência, nós vamos entender o Livro dos Espíritos, que é a parte filosófica da codificação. Depois a gente vai passar para o livro mais científico,
que a gente pode chamar aí que é o livro dos médiuns, que vai falar sobre a ciência dessas aparições, dessas questões do espírito, né? E aí a gente vai dar uma exemplificação com as obras subsidiárias que aqui a gente utilizou André Luiz. Mas vejamos o que Kardec pergunta para a espiritualidade amiga a respeito do sonho na questão 406. Kardec diz assim: quando em sonho vemos pessoas vivas, muito nossas conhecidas, a praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é isso puro efeito de imaginação? Olha, notemos. A resposta anterior da espiritualidade tinha a ver com a imaginação. Então, é como se Kardec tivesse compreendido a questão da imaginação, que a imaginação, ela existe, ela precisa ser considerada, nem todo o sonho é, de fato, um desdobramento, uma realidade, existe muitas criações mentais, e que a gente que criou, que é a nossa imaginação ali. Então, se a gente cria efeitos de imaginação, Kardec está perguntando se quando a gente sonha com as pessoas vivas, o que significa isso? Todas as pessoas estão vivas, né, gente? Independente delas estarem sobre o efeito da carne ou não. Mas aqui ele está perguntando no sentido de todas as pessoas que estão encarnadas conosco nesse momento, que a gente conhece aqui no estado de vigília, quando a gente está acordado, né? E a gente percebe que durante o sonho, essas pessoas que a gente está sonhando com elas, elas estão cometendo atos que a gente não acredita que seriam delas. Pelo fato de a gente conhecer tanto essas pessoas, a gente imagina, elas não vão fazer isso. E aí ele pergunta, se eu estou vendo uma situação dessa, será que é efeito da imaginação? Então, é a indagação que Kardec faz. Nota que é uma pergunta muito curiosa, porque é como se o Kardec estivesse partindo do pressuposto que nós conseguimos conhecer a pessoa por inteiro, desde a sua parte mais externa, que é o corpo físico, até as fibras mais íntimas da sua essência, que está no espírito. Ele perguntou como será que a gente é possível, né? A gente conhece a pessoa ali, aparentemente, pela parte ali mais, vamos dizer, pela casca, pelo corpo, pela casca da personalidade, porque a personalidade também, em muitas situações, ela detecta vários papéis que Jung vai chamar de persona. Então, a cada persona um papel diferente. E tudo isso que eu conheço, a persona dessa pessoa, eu já posso dizer que o que ela faz e o que ela não faz, eu já posso identificar a fibra mais íntima dela, e se caso eu identifico algo diferente do que eu penso, é imaginação. E os espíritos respondem da seguinte forma: de que absolutamente não cogita, dizes? Que sabes a tal respeito? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu os vai visitar, sem que saibas sempre o em que eles pensam. Demais não é raro atribuirdes, de acordo com o que desejais, à pessoa que conheceis, o que se deu ou se está dando em outras existências. Então, vamos entender essa resposta. Aí você pergunta assim, será que vocês são capazes de conhecer alguém a fundo para poder falar que isso é da essência da pessoa ou não é da essência dela? O que você sabe a respeito da intimidade de um outro ser que vive com você? Os espíritos dessas pessoas, eles podem vir para visitar você ou você pode ir visitá-los. E você não tem como atribuir qual que é a intimidade que eles estão desejando naquele momento, ou qual que é a fibra que os une de interesse, de sintonia na essência. E a gente não sabe muito disso porque, primeiro, a gente não tem como saber do outro, mas a gente tem como saber da gente. A gente muitas vezes não sabemos o que acontece bem lá na fibra da nossa intimidade, da nossa essência, porque a gente procura uma vida para fora, né? Do corpo para fora. E a vida real, a vida que a única vida que existe é a vida espiritual, ora a gente na carne, ora fora da carne, mas a vida é uma só, né? Então, a vida que se concretiza é a vida para o lado de dentro. E essa vida, enquanto a gente está aqui encarnada, a gente distrai dela, né? Então, a gente não quer muito saber como que a gente é, não. A gente quer que alguém fale para a gente como que a gente é. Mas a gente mesmo fazer essa peregrinação interiorana,
de ir buscar no interior os seus pensamentos, de ver como que você pensa, né? A gente olha uma cena, por exemplo, a gente já faz 500 indagações, mas que tipo de indagação essa cena te alimentou? Foi a cena que te alimentou ou as suas indagações dão sentido a uma cena neutra que você cria ali várias suposições? Aí a gente, como dá muito trabalho a gente ficar pensando nisso, e é muito mais fácil viver para fora, a gente fala da cena. Né? A gente fala da vida do outro, a gente fala do outro. Ah, mas hoje, né? Nossa, vou dar um exemplo aqui meu, né? Hoje mesmo eu estava comentando aqui no início com o Nestor, elogiando a foto do perfil do WhatsApp dele, né? Casado com a Carminha há tanto tempo, e na foto do perfil, uma foto romântica maravilhosa, ele abraçadinho com a Carminha, mas o mais interessante é que ele estava segurando a bolsa dela, demonstrando ali um carinho maravilhoso. Então, a minha indagação na hora que eu vi, eu falei, gente, olha como homem sensível, olha que sensibilidade, carregando a bolsa da mulher. Como é que se carrega a bolsa da mulher? Esses pensamentos são meus. Os motivos pelo qual Nestor carrega a bolsa, se não carrega a bolsa, qualquer aquelas circunstâncias, eu não sei. Não tem como eu entrar na fibra ali para entender. Mas se eu for indagar os meus pensamentos a respeito disso, eu vou conhecer os meus desejos. Vou falar, nossa, eu gostaria de ter um companheiro que carregue minha bolsa. Eu estou falando de mim e não dele. Né? E isso dá mais trabalho. Então, às vezes, quando a gente sonha, vai olhar alguma cena que tem a ver com alguém que convive conosco, ao invés da gente ver o que a gente está pensando, como a gente pensa a respeito daquela cena ou daquela pessoa, a gente já faz uma indagação totalmente externa daquela cena que a gente está vendo. Então, os espíritos estão falando disso, mas do que vocês estão sabendo disso? O que você sabe a respeito do outro? Ele vai vir te visitar, você vai vir visitar. E ninguém vai conseguir atribuir, de acordo com o que deseja, né, o que conheceis da outra pessoa e o que se deu nessa existência da pessoa e nem na outra existência. Tem uma frase muito interessante da Joana de Ângeles, que ela diz o seguinte, que a gente pode julgar o outro sem problema algum, desde que a gente o acompanhe, desde a sua origem, quando Deus o criou, até os dias de hoje. Você não sabe de nada, né, gente? E a gente tem que começar a descobrir da gente. Se a gente quer acompanhar alguém, que a gente se esforce para nos acompanhar. Mas é bem interessante essa indagação do sonho, porque ele vai falar muito dos nossos comportamentos no momento de vigília também. Aí, lá no livro dos médiuns, no capítulo 6, sobre das manifestações visuais, lá no item 101, Kardec vai falar assim para a gente. As manifestações aparentes mais comuns se dão durante o sono, por meio dos sonhos, que são as visões. Os limites desse estudo, né, não comportam o exame de todas as particularidades que o sonho podem apresentar. Olha que nós estamos estudando um assunto, então, que ele é muito amplo, que o limite dele é muito maior do que a gente consegue acompanhar. Vocês verem que a ciência hoje já avançou muito em relação ao estudo do sonho, que na época que Kardec escreveu a codificação já não era tão avançada assim. Mas o mais que a ciência tem avançado, ainda é muito pouco do que esse assunto tem para nos oferecer. E o próprio Kardec fala que o que ele vai falar aqui não está colocando todas as particularidades que o sonho pode apresentar. Então, o sonho apresenta muitas coisas. E ele diz: resumiremos tudo dizendo que. Então, olha como é que a codificação resume o sonho na doutrina espírita. É uma visão atual das coisas presentes ou ausentes, uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Eu gosto de frisar essa frase porque, olha, ele está falando de uma visão do passado, que é como uma retrospectiva, e esse passado pode ser de um passado recente ou de um passado remoto, equivalente até de outras encarnações. Ele está falando de alguns casos excepcionais de premonição, de pressentir o futuro. E às vezes a gente acredita em um apego às nossas ilusões, né, os nossos desejos, que tudo é premonitório, o que não acontece muito bem. E ele vai dizer também
que muitas vezes são quadros alegóricos que o Espírito nos põe sob as vistas, para darmos úteis avisos e salutares conselhos. Se trata de espíritos bons, para induzir-nos em erro e nos lisonjear as paixões, se são espíritos imperfeitos. Então, se vem um espírito e me traz um quadro alegórico para me entender, para me passar uma mensagem, ele vai fazer isso para que eu consiga melhorar. Então, vai ser um espírito bom. Se for um espírito que ainda é imperfeito e que está ainda vinculado, às vezes, comigo por alguma situação, ele vai me induzir a um erro, a uma lisonja, a uma paixão. Ele não vai estar ali para me ajudar ou até para esclarecer alguma rixa. E aí é um espírito imperfeito. E a Kardec fala também, né, que a gente consegue explicar um bocado disso. Ele vai citar o livro dos Espíritos a partir da questão 400 e as seguintes, essas que a gente vem estudando. E lá no livro dos médios também, no capítulo 14, a respeito dos médios, no item, médios videntes, no item 167, dá uma clareada para a gente sobre essa questão da gente sonhar, inclusive até com as pessoas encarnadas ou desencarnadas, né, que estão ali trazendo para a gente, que é o que fala essa questão. Aí diz o seguinte: a possibilidade de ver em sonho os espíritos resulta, sem contestação, de uma espécie de mediunidade. Então, que espécie é essa, né? Depois nós vamos ver lá mais para frente, que é o que a gente chama de desdobramento. Mas ele diz, mas não constitui, propriamente falando, o que se chama médium vidente. Então, é interessante a gente observar nossos sonhos, anotar o que a gente sonha, nós já falamos isso, que até é uma orientação do Siddhartha Ribeiro, né? Para a gente começar a exercitar a lembrança dos sonhos e a gente entender que imagens alegóricas é essa que está querendo dizer, evitar qualquer julgamento, assim, como Kardec colocou na questão aqui, né? Essa pessoa que vive comigo, ela está fazendo uma coisa que ela não faz aqui, que absurdo é esse? Não, a questão não é propriamente o quadro que você está sonhando, mas o que aquele quadro está querendo dizer para você. E para a gente não ficar muito preso às nossas fantasias e às nossas questões individuais, até mesmo para a gente poder entendê-las e não ficar retendo a elas, né? Então, olha, eu estou sonhando com alguma coisa, eu estou vendo esse quadro está me mostrando qual o pensamento que eu tenho, qual o tipo de atenção que eu estou tendo a esse quadro, e não ao quadro em si, né? E não aquela cena que eu vejo em si. Na questão 407, a pergunta é a seguinte: é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Olha que interessante, nós falamos sobre o sono REM pela ciência, e que é o sono, que é o quarto estágio do sono, que os olhos ficam mexendo, né? Que a gente está em um sono extremamente profundo. Então, quando a gente atinge esse sono profundo, a gente consegue, então, uma emancipação completa, né? Uma emancipação boa do espírito. E a resposta é não. Então, não é necessário um sono completo para a emancipação do espírito, para o espírito poder sair do corpo. Não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Então, ele precisa entrar em torpor. É engraçado que na medicina, essa palavra torpor, a gente é muito utilizada quando o paciente está em pré-coma. Quem está acompanhando bem as pessoas que estão passando por Covid, que às vezes precisa ser entubado, não, quando a gente tem algum parente, né, que a gente acompanha mais o boletim médico, e quando ele não está em coma induzido, e às vezes você quer tirar as medicações para ver se ele acorda, e às vezes o paciente não consegue acordar por inteiro, e ele fica dormindo, mas fica num estado de torpor, que não está em coma, mas também não consegue acordar, sabe? Assim, vontade. Mas esse torpor dito aqui é como se fosse aquela madorna, assim, aquele pouquinho de cochilo. Não sei se vocês já passaram por alguma experiência desse tipo, que quando a gente está assim, quase cochilando, parece que a gente sonha, assim, vê umas coisas, né? Entende, dá um relaxamento.
Então, ele está falando que basta esse estado para que a alma recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Se o corpo vai ficar quietinho ali, descansando, oba, o espírito vai ter uma liberdadezinha, né? Desde que haja prostração das forças vitais. Relaxamento. O que é essa prostração, né? Você tem que ter um relaxamento. É o que ocorre muitas vezes quando o indivíduo vai para uma sessão terapêutica e aí passa ali para uma hipnose. Essa hipnose é um estado de transe aonde o corpo relaxa ao ponto de que o espírito consiga ter mais liberdade. Isso significa que você vai sair correndo, fazendo qualquer coisa, não. Mas você consegue, muitas vezes, ali, ouvir muito mais do espírito do que da personalidade. E aí o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo, quanto mais relaxado o corpo estiver. Então, assim se explica que imagens idênticas a que vemos em sonho, vejamos estando apenas meio dormindo, ou em simples modorna. O que é isso, né? É quando a gente está mesmo ali, a gente ainda não tem aquele sonho como um filme todo, mas consegue ver algumas imagens. E aí a gente consegue entender. No livro da Gênesis, gente, se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Eu vou dando continuidade aqui, porque eu estou doida para chegar no livro dos mensageiros, para a gente ver o exemplo direitinho disso aqui, que acontece lá, que a André Luiz vai narrar para a gente. Mas vocês podem fazer pergunta quando quiser, é só abrir o microfone e falar, tá bom? Fiquem à vontade. Então, lá na Gênesis, os milagres segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né, os milagres do Evangelho, vai fazer algumas citações sobre os sonhos. E aí vai ter no item 3 uma passagem do Evangelho e que vai falar sobre um sonho. E um sonho muito importante, porque precisava fazer uma comunicação com essa pessoa, né? Que está lá narrado em Mateus, no capítulo 2, no versículo de 19 a 23. E olha que delícia, é tão bom falar isso aqui, porque é um aviso que vai harmonizar uma família. E é tão bom uma família harmonizada, né? Então, olha, não é nem tanto aquele quadro que foi visto, mas quais são os pensamentos que me vêm quando eu vejo aquele quadro? E a passagem evangélica é assim: José, diz o evangelho, foi avisado por um anjo que lhe apareceu em sonho e lhe aconselhou fugisse para o Egito com o menino. Então, um anjo apareceu para José e falou para fugir para o Egito com o menino, porque Herodes tinha mandado matar todas as crianças, você lembra? E aí os avisos por meio de sonhos desempenham um grande papel nos livros sagrados de todas as religiões, sem garantir a exatidão de todos os fatos narrados e sem o discutir o fenômeno em si mesmo, nada tem de anormal, sabendo-se, como se sabe, que durante o sono é quando o espírito, desprendido dos laços da matéria, entra momentaneamente na vida espiritual, onde se encontra com os que lhes são conhecidos. Lá a pergunta não foi exatamente essa, quando a gente encontra com uma pessoa que a gente já conhece, né? E aí conhece encarnada. Mas não significa que a gente também não vai conhecer com os espíritos conhecidos. É com frequência essa ocasião em que os espíritos protetores aproveitam para se manifestar os seus protegidos e lhes dar conselhos mais diretos. São numerosos os casos de avisos em sonho, porém, não se deve inferir daí que todos os sonhos são avisos, nem ainda menos que tem uma significação tudo o que se vê em sonho. Cumpre-se que inclua entre as crenças supersticiosas e absurdas a arte de interpretar os sonhos. Porque interpretar os sonhos, gente, às vezes as pessoas até olham na internet, né? Sonhei com cobra, vai lá na internet e olha. Minha mãe tem livro dos sonhos, aí vai lá, olha o livro dos sonhos. Os sonhos é um meio de comunicação, e a gente sabe que toda comunicação, quando ele é utilizado para o meio de comunicação, como no caso aqui que José recebeu a comunicação do anjo para fugir com o menino,
ela tem uma mensagem, tem um emissor e tem um receptor. Essa mensagem, ela tem muito a ver entre essas duas pontas, entre o emissor e o receptor. Não é entre uma forma geral que quer falar para todo mundo. Até para que eu possa entender a mensagem, eu tenho que me conhecer para saber o que significa isso. No caso de José, a gente pode aqui fazer uma exploração, né? E imaginar que, olha, José já tinha recebido avisos antes. Quando foi para aceitar Maria, não é? Para poder casar. Quando foi agora, então ele tinha em si ali alguma coisa para poder entender que ele tinha que receber esses avisos do plano espiritual, principalmente que eram avisos relacionados ao filho. Então, nota que até para a gente entender nossos sonhos, há uma grande importância da gente se conhecer, da gente entender como a forma que a gente pensa, qual que é a forma que a gente sente, que a gente tem sensação, como que a gente se comporta no estado de vigília, porque se a gente observar a nossa essência mesmo, não é a nossa postura só corporal, não, porque essa é a casca, né? Mas as nossas inquietações, aquilo que a gente cala. Quando a gente cala, a gente fala mais do que na hora que a gente está abrindo a boca. Então, o silêncio, na hora que você fica calado, você pode estar muito mais falando para dentro do que para fora. E aí é necessário a gente conhecer os nossos silêncios, conhecer nossas indagações, para poder entender como que ocorre isso. E olha como que o livro, a questão vai nos informar sobre a respeito de ter algumas visões no sonho e de encontrar, que é a questão 406, a gente encontra com alguém, e dessa 407, quando a gente fala a respeito da emancipação do espírito, né? Como é que é isso do espírito sair do corpo? Ele consegue estar ali numa madorra, mas aí ele sai, mas ele não consegue talvez ir para muito longe. Então ele não vai ter aquele sonho grande, mas ele vai ter aqueles flashes como uma imagem. Como é que é isso, né? A gente dormir e hora a gente consegue sair, hora a gente não consegue sair. Então nós tivemos aqui o livro dos médios para completar para a gente a parte mais científica da coisa da doutrina. Tivemos aqui um exemplo na Gênesis que traz através da Bíblia essa questão da comunicação com o sonho. E agora nós vamos falar de uma parte bem interessante também, que é através de Emmanuel, numa entrevista sobre sonho e desdobramento. E esse livro chama Plantão de Respostas. E Emmanuel, lá na lição 39, sobre sonho e desdobramento, ele vai falar sobre algumas perguntas aqui. E aí nós vamos compreender um pouco mais, e depois a gente vai mergulhar lá no mecanismo da mediunidade, com André Luiz, a respeito de sonhos. Tá bom? Deixa eu ver se não é mecanismo de mediunidade, não. Nós vamos falar mecanismo de mediunidade depois. Nós vamos falar depois disso sobre o missionário da luz, lá no capítulo 8. Perdão, que a Tatiana está empolgada aqui. Mas vamos ver o que Emmanuel fala para a gente, porque o nosso benfeitor tem muito a nos ensinar. E ele diz assim, uma pergunta para ele. Quando durmo, me vejo fora do meu corpo. Não sei se é sonho. Já aconteceu 2 vezes. Qual seria a explicação sobre o ponto de vista espírita? A resposta do benfeitor. A isto chamamos desdobramento. Encontrará detalhes nas obras de André Luiz. É algo natural que ocorre quando o corpo descansa nas horas de sono. Procure estar com pensamentos firmes no bem e poderá acordar descansado e em equilíbrio. Estude a doutrina espírita com afinco. E a próxima pergunta que fala para ele a esse respeito. Como a doutrina espírita vê a questão dos sonhos? Seriam eles premonições? E o benfeitor nos responde. O sonho é considerado na doutrina espírita como um dos fenômenos de libertação da alma. Durante o sonho, o espírito envolto no perispírito ganha condições de estar no outro plano da vida e ali travar contato com a realidade do mundo dos espíritos. Realmente, há sonhos que são premonitórios, outros são, como dissemos, flashes de momentos vivenciados no plano espiritual.
Existe também aqueles sonhos psíquicos, que são simples lembrança do que nos ocorreu durante o dia, ou mesmo daquilo que gostaríamos que acontecesse. Nas obras da codificação, nos livros de Ivone Pereira e de André Luiz, poderão encontrar muitas informações sobre os sonhos. Então, nota que a orientação de Emmanuel, baseada na doutrina espírita e expedições, eles pedem para a gente procurar as obras de Ivone Pereira e de André Luiz. E aí a gente vai dar um exemplo bem interessante na obra de André Luiz, que vai dar essa questão da gente poder olhar dois casos semelhantes de espíritos que o corpo dormiu e que eles não conseguiram sair muito além, não distanciar muito do corpo. Eles ficaram ali perto do corpo. Então é bem interessante a gente olhar. É o Missionário da Luz, no capítulo 8, chamado No Plano dos Sonhos. É bem interessante porque Alexandre vai fazer um encontro de uma assembleia de espíritos, encarnados e desencarnados, para que Eusébio converse com eles e dê instrução, dê uma aula de como que vai ajudar as pessoas aos tratamentos psíquicos, aos tratamentos psicológicos, aos tratamentos das doenças do cérebro, gente. Olha que bacana. E para reunir esse pessoal todo, isso acontece à noite. Por quê? Porque à noite quem está encarnado consegue se desdobrar, consegue sair do corpo e ir. Esse encontro vai acontecer às 2 da manhã. E a gente que acha que só trabalha na vigília, né? Eu vou dormir ali para descansar. Como eu costumo dizer que a vida real é só a vida do espírito, essa que é uma grande ilusão, né? Muito bem-vinda, que a gente gosta bastante, que precisa dela para remeter à nossa essência, para consertar muita coisa das profundezas da nossa existência, mas a vida do espírito é uma só. Eu não tenho duas vidas, uma vida encarnada e uma vida fora da carne. O que acontece é que quando eu estou aqui displicentemente, acreditando que essa aqui é a única vida, eu ignoro a vida real, que é essa vida do espírito, que ela não dorme, que ela não acaba, né? Que a gente fica assim, eu vou esperar ser feliz no final. A vida não tem final. Se a gente for esperar ficar feliz no final, nós vamos ser felizes nunca, porque a vida não tem final. A gente tem, o corpo pode ter um fim, tem um início e tem um fim. Mas a gente é espírito, a gente não é corpo. E a gente também não é uma personalidade. A gente utiliza uma personalidade para se manifestar a vida do espírito na matéria. Mas a vida é do espírito. Então, para que eles consigam nessa obra, né, contando que André Luiz está narrando, encontrar com esses seres vivos, mesmo que estejam sem corpo, eles estão vivos, e poderem dar instrução de como que vai auxiliar as pessoas nos tratamentos, vejam, independente da religião, é feito de madrugada. E é muito interessante porque não é feito lá no plano espiritual, numa assembleia na casa deles lá, não. O André Luiz chama atenção porque é feito numa casa espírita. Gente, vocês já pensaram o que não acontece no cantinho de Jesus durante a madrugada? E aí a gente vê esse tanto de médio achando ruim, querendo que a reunião mediúnica voltasse como se não estivesse trabalhando. Eu fico imaginando como que todos nós estamos indo para o cantinho de madrugada prestar serviço, se Deus quiser, né? Se a gente conseguir cumprir com o nosso compromisso e sair de perto do corpo. Mas vamos ver como que acontece aqui nesse capítulo que André Luiz nos narra para a gente poder entender se a gente está conseguindo cumprir com as nossas responsabilidades da vida, que é a vida do espírito, que é aquela que deva prevalecer para aqueles que já estão despertos para a própria realidade. E aí, o Alexandre ele vai dirigir naquela noite para essa pequena assembleia de estudiosos. Então, já a gente está aqui reunindo todo sábado, às 17 horas, para estudar no Irmão Moacir, nós temos compromissos espirituais de estudo durante a madrugada. E aí ele fala, narrando da seguinte forma para o André Luiz. Nosso núcleo de estudantes terrestre já possui certa expressão numérica. No entanto, faltam-lhe determinadas qualidades essenciais para funcionar com pleno proveito. Em vista disso, é que é imprescindível dotar os companheiros de conhecimento mais construtivos.
Olha o que ele está falando o seguinte, a gente já tem uma equipe de encarnado com uma expressão forte. Aqui ele vai falar ao longo do livro que é em torno de uns 300, mas que parece que só 38 consegue chegar até eles para receber a orientação depois de encarnado, que os outros ainda não conseguem, às vezes, sair do corpo. Mas eles estão lá instruindo para eles para exercer suas profissões. A Alexandre fala que as injunções dessa ordem, né, estabelece um curso metódico para melhorar a situação, melhorar os tratamentos, né? Então, veja como os médicos, os psiquiatras, os psicólogos, os terapeutas, eles têm esse compromisso, muitos aí, né? Já assumido antes de encarnar, e vão recebendo orientações. Hoje, na nossa prece inicial, a nossa irmã Marília, aniversariante mais recente da casa, né, gente? A linda Flor, fez uma rogativa para a delegada, para o nosso amigo, para todos. E essas vibrações, quando a gente pede para essas pessoas que estão determinando a profissão, exercendo suas profissões, essas vibrações chegam, porque essa pessoa é um espírito, e ela tem compromissos assumidos muito antes do nascimento e que vão se firmar depois da morte, porque a vida é essa, ela não acaba. Então, quando a gente tem um parente doente e a gente vai orar, vai pedir pelo médico, pelos enfermeiros, devemos fazer isso, e não só pedir pelo paciente, né? Porque somos todos ligados nessa vida maravilhosa e que a gente oscila, ora na carne e ora fora dela, né? Então, Alexandre continua falando, né, que nem todos sabem valer-se das horas do sono físico para o incentivo de semelhante aquisição. Mas se alguns lavradores mais corajosos não se dispuserem a cultivar algumas sementes a fim de iniciar-se mais tarde a cultura intensiva, jamais a comunidade ruralista avançará a lavoura farta. Olha o que ele está falando aqui. Se eles lá do plano espiritual não tiverem coragem, que apesar dos 300 e tantas pessoas que estão aqui encarnadas, que eles estão narrando, estão comprometidas para o tratamento psiquiátrico de muitos espíritos encarnados aqui, e desencarnados também. E se eles não conseguem atingir esse curso durante a madrugada e só 38, quem está lá nesse compromisso, eles vão lá ensinar para os 38. Se tiver que ensinar para um só, vai ensinar. Então, notem que essa ousadia é para que a cultura aconteça, para que a lavoura seja farta. Se a gente ficar esperando, né, às vezes numa assembleia, que a gente vai dar um curso, que vai falar, né, e você querer esperar uma casa cheia, é quem não está com coragem suficiente para continuar o trabalho e que não tem amor ao trabalho em si. Então, notem que até isso, nessa obra, André Luiz nos ensina. E aí ele conta mais tarde sobre o centro de estudo, né, que são os números superiores de 300 associados e que, no entanto, 32 conseguem romper as teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas para assimilarem nas lições. Gente, vamos lembrar isso aqui. O que significa isso? Nós estamos muito mais presos ao nosso corpo físico, à nossa casca, à nossa veste, do que à nossa essência, do que a nossa intimidade real. Então, a gente não consegue romper a força do corpo, porque o corpo tem força. Lembra que eu já mostrei para vocês o cérebro, o primeiro cérebro que eu falei sobre o cérebro reptiliano, que ele tem 500 milhões de anos, né? Tem os cérebros das sensações que tem 200 milhões de anos, e que o lóbulo frontal, que é essa parte mais externa do cérebro, ele tem apenas 100 mil anos. E que a gente funciona nosso livre-arbítrio com o auxílio desses três em sintonia. Mas como eu deixo o instinto prevalecer, as sensações prevalecer, eu não desenvolvo, não deixo o intelecto agir, eu fico presa às sensações do corpo. Então, eu quero comer mais do que devo, porque eu fico achando que vai me faltar. Eu quero dormir mais do que devo, porque eu acho que eu tenho que viver descansando, em letargia, né? Eu quero evitar qualquer esforço. E aí eu quero fazer sexo o tempo todo, porque é uma questão fisiológica, e eu estou presa a uma questão fisiológica, e isso eu estou ligada aos prazeres ainda, que não significam que não são importantes, mas que precisam ser comedidos, porque eles é apenas para o sustento do corpo
e não para a vida real. É só para me garantir essa existência no corpo. Quando eu estou muito preso a essas sensações, eu não consigo me desdobrar durante o sono e realmente receber as orientações das minhas essências, dos espíritos protetores, daquilo que eu assumi o compromisso de um planejamento para trabalhar. Ô, gente, isso aqui está falando sobre os psiquiatras, né? Os psicólogos, mas a gente pode estender a qualquer profissão. Trabalho é motor de progresso em qualquer plano. Então, quando eu busco a minha essência, por que eu exerço essa profissão? Eu gosto dessa profissão, isso me faz bem. Olha, essa profissão está me ajudando a colaborar com o equilíbrio do universo. Então, eu posso, durante o sono, conversar com o meu anjo de guarda e falar, olha, eu estou aqui com esse projeto, precisando trabalhar, que os mentores me ajudem, que coloquem condições de eu poder auxiliar, e ir em busca desse auxílio, porque é para o bem. E aí eu vou ficar muito mais ligado às coisas da minha essência do que às coisas da minha veste física, né? E aí André Luiz lamenta, porque tem poucas pessoas, fica imaginando se fosse com mais pessoas ali, ao invés de ser as 32, muito mais, né? Isso as 32 encarnadas nessa área. No plano espiritual tem mais. Aí, mais tarde, ele fala que a gente vai conseguir, o Alexandre fala, mais tarde você vai conseguir entender como que é essa capacidade sensorial. Então, muitas vezes, a gente no sono, a gente se desprende do corpo, mas não consegue se afastar muito do corpo por causa dessas dependências, dessa reduzida capacidade sensorial que a gente tem, né? Aí ele vai falar assim, o homem eterno guarda a lembrança completa e conservará consigo todos os ensinamentos, intensificando-se-os e valorizando-os de acordo com o estado evolutivo que lhe é próprio. Então, tudo que a gente vê no sonho, mesmo que a gente não, ao acordar, não lembre, ficou no nosso espírito, ficou na nossa essência, e aquilo não vai perder, porque em algum momento vai jogar numa intuição. Eu recordo-me que um cliente meu, precisando de contratar alguns funcionários, e já tinha feito a seletiva, ela me narrou ainda essa semana, a gente em reunião, e falou, Tati, você acredita que para me contratar fulano de tal foi em sonho? E eu falei para ela, eu acredito, com certeza, porque chegou aqui foi uma luva. Sabe aquela pessoa que chega assim e que resolve o problema dentro da empresa? E foi muito saboroso. É um exemplo, assim, exatamente esse que Alexandre está dando. Aí ele fala que o homem físico, entretanto, escravo de limitações necessárias, não pode ir tão longe. O cérebro de carne, pelas injunções da luta que o espírito foi chamado a viver, é aparelho de potencial reduzido, dependendo muito da limitação de seu detentor, no que se refere à fixação de determinadas bênçãos divinas. Eu acho interessante esse termo que o Alexandre usa aqui, para a gente poder falar a respeito do cérebro e utilizar aí a neurociência, porque é o seguinte, o cérebro, ele é como se fosse uma máquina que ele vai sendo cada vez melhor à medida que o seu detentor foi iluminado. É como à medida que o espírito for alcançando vibrações morais mais elevadas, a parte física cerebral consegue fazer muita coisa. Aí é como se o espírito estivesse dominando a matéria, e não a matéria mais dominando o espírito. Enquanto o espírito está ainda mais imperfeito moralmente, o cérebro vai agir por ele sozinho, então vai ser limitado. Aí, se eu continuar destruindo o cérebro com drogas, com entorpecentes, alguma coisa, ele não vai conseguir fazer mais neurônio, porque ele vai estar mais limitado. Mas se eu for um espírito mais elevado, com pensamentos melhores, com uma saúde tranquila, eu posso produzir neurônio até na senescência. Eu não termino de produzir neurônio. Eu consigo desenvolver a plasticidade cerebral. Mas se eu não for assim, eu não consigo. Então, aqui Alexandre chama atenção exatamente para essa limitação, que não é só uma limitação do próprio órgão, se você estiver ali ainda recebendo só a influência da matéria. Mas se você já estiver alcançando desenvolvimento espiritual a ponto de sofrer menos influência da matéria e, ao contrário, influenciar a matéria, o cérebro pode fazer muito. E Alexandre continua, desse modo, André, o arquivo de semelhantes reminiscências no livro temporário das células cerebrais é muito diferente nos discípulos entre si,
variando de alma para alma, porque vai variar do grau de adiantamento moral. Entretanto, cabe-me acrescentar que, na memória de todos os irmãos de boa vontade, permanecerá de qualquer modo o benefício, ainda mesmo que eles, no período de vigília, não consigam positivar a origem, não saber de onde vem aquela ideia, de onde vem aquele pensamento, de onde chegou aquela solução. E ele continua: as aulas, no teor daquela que você assistirá nesta noite, são mensageiras de inexprimíveis utilidades práticas. O que é utilidade prática? Para a gente utilizar na hora, para todo mundo começar a utilizar. Em despertamento na crosta, depois delas, os aprendizes experimentam alívio, repouso e esperança, a par da aquisição de novos valores educativos. É certo que não podem reviver os pormenores, mas guardarão a essência, sentindo-se revigorados de inexplicável maneira para eles. Não só a retomar a luta diária no corpo físico, mas também a beneficiar o próximo e combater com êxito as próprias imperfeições. Seus pensamentos tornam-se mais claros, os sentimentos mais elevados e as preces mais respeitosas e produtivas, enriquecendo-lhes as observações e trabalhos de cada um. E aí acontece que começa a chegar às assembleias e notam que tem 2 encarnados que ainda não conseguem aparecer nessa assembleia. E aí ficam curiosos e falam, pode ter acontecido alguma coisa. E esses 2 é o Vieira e o Marcondes, que estão encarnados no corpo de carne, dormindo e não apareceram nessa assembleia para poder estudar. Aí ele fala, olha, Alexandre manda que um mensageiro seu fala, olha, vai lá então ver o que está acontecendo. E fala, mas se aconteceu algum acidente? Se eles estiverem lá sobre alguma obsessão, o que a gente pode fazer? Aí ele falou, caso estejam os nossos irmãos sob a influência de entidades criminosas, como devo proceder? Aí Alexandre fala, deixá-los então onde estiverem, replicou um instrutor resoluto. O momento não comporta grandes conversações com os que se prendem deliberadamente ao plano inferior. Fim do trabalho, você mesmo providenciará os recursos que se façam necessários. Gente, olha a disciplina, né? A gente no plano, lá no plano, aqui no plano espiritual, né? No plano espiritual, tem disciplina para tudo. Esse curso ia começar às 2 horas da manhã e terminar 4. Tem horário para começar. Está faltando 2, pode ver o que está acontecendo? Pode ver. Mas se eles não tiverem condições, deixa eles lá e a gente continua o curso. Depois do curso, a gente vai lá e vê o que está acontecendo e o que pode ser feito. E nessa situação, eles foram para a costa, André Luiz foi, porque já estava seco para poder entender o que estava acontecendo, né? Não ia deixar perder essa notícia boa, e graças a Deus ele pôde, como um belo jornalista, fazer esse livro para a gente, nos dar essa notícia. E aí ele fala que quando encarnado na crosta, a gente não tem bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, certo efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados ao envoltório inferior. Infelizmente, porém, a maioria se vale inconscientemente do repouso noturno para sair à caça das emoções mais frívolas ou menos dignas. Isso significa que muitos de nós ainda saímos do corpo durante o sono para fumar, para beber, para poder fazer sexo de uma maneira desvairada, para ir em busca de onde o nosso coração, por enquanto, ainda está cheio, de alguma maledicência, de alguma fofoquinha, né? Porque a gente ainda está vinculado a isso. Quando a gente começar a desvincular dessas formas aqui ainda na vigília, durante o sono a gente não vai procurar essas coisas mais, porque a nossa essência vai estar mudando. Aí fala que durante o sono a gente relaxa as defesas próprias de certos impulsos longamente sopitados durante a vigília e atravessam em todas as direções por falta da educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida.
O que é educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida? Gente, é quando eu começo a viver para dentro. Eu não vivo para fora mais. E nós estamos com uma oportunidade maravilhosa de viver para dentro, porque não tem mais centro espírita, está tudo fechado, né? Quer dizer, tem, mas não tem mais para a gente ir lá e fazer a nossa manifestação social para fora. Agora é para a gente viver a vida espiritual para dentro de nós mesmos, né? Então ele fala engraçado, o Alexandre indaga, porque se está faltando 2, se essas pessoas já assumiram compromissos aqui de estudar, será que essas pessoas comprometidas, elas podem então relaxar? André Luiz pergunta assim, entretanto, isso ocorre com aprendizes de curso avançado do Espiritismo? Poderiam ser vítimas desses enganos alunos de um instrutor da Ordem de Alexandre? Seria como a gente perguntar assim, gente, será que no cantinho de Jesus, algum de nós, na hora de dormir, a gente vai ficar lá preso às nossas mazelas? Será que nós estamos lá com o Pai Joaquim, com o Cláudio, né? Com o Baiano, com tanta gente boa para poder ajudar a gente? Nós vamos deixar esse pessoal esperando a gente? Com a doutora Mantini vai ficar lá esperando a gente, nós não vamos aparecer? Aí olha que interessante a resposta. Como não? Tornou setório fraternalmente. Falou com tranquilidade. Como não? Né? Será que a gente não está livre disso? Diz, olha, com referência a essa probabilidade, não tenha qualquer dúvida. Quantos pregam a verdade sem aderirem intimamente a ela? Quantos repetem fórmulas de esperança e paz, desesperando e perseguindo no futuro no fundo do coração? Há sempre muitos os chamados, e em todos os setores de construção e aprimoramento no mundo inteiro. Nos escolhidos, contudo, são sempre poucos. E aí ele fala para a gente entender essa questão do escolhido, porque a gente tem chamado toda hora é um chamado para a gente, e a gente escolhe desses infinitos chamados muito pouco para se redimir, se acontecer. Mas fato é que eles chegaram lá na casa da residência do Vieira. Agora é a parte boa da história. A gente já entendeu muito como é que funciona o plano espiritual, que esse plano espiritual ele não está lá no céu, né, gente? Ele é um espaço vibracional. Quando a gente começa a viver para dentro, mesmo estando em estado de vigília, a gente tem acesso a esse plano espiritual. E durante o sono, o espírito deixa o corpo e tem acesso, mas com uma certa liberdade a esse acesso, e ele vai por essa sintonia vibracional, por essa sintonia de vibração, de estado mental, de emocional, daquilo que o espírito já amadureceu. Quando eles chegaram lá, gente, eles conseguem narrar bem interessante o que está acontecendo. Fala assim, olha, em poucos instantes, encontrávamos dentro do quarto confortável onde dormia um homem idoso. Então, Vieira era um homem idoso, o corpo dele era idoso, porque o Vieira é eterno, né? Fazendo ruído singular. Via-se-lhe perfeitamente o corpo perispíritico unido à forma física. Então, quer dizer, o espírito não soltou do corpo, estava lá. Embora parcialmente desligado entre si, estava próximo. Ao seu lado permanecia uma entidade singular, trajando vestes absolutamente negras. Notei que o companheiro adormecido permanecia sobre impressões de doloroso pavor. Gritos agudos escapavam-lhe na garganta. Sufocava-se angustiadamente, enquanto a entidade escura fazia gestos que não conseguia compreender. Sertório acercou-se de mim e observou. Vieira está sofrendo um pesadelo cruel. E, indicando a entidade estranha, ele disse, creio que ele terá atraído até aqui o visitante que o espanta. Gente, os nossos pesadelos, muitas vezes, é a gente que atrai, porque a gente chama esse povo. E olha que Vieira era espírito tarefeiro ativo, gente. E estava lá vivendo esse pesadelo. E foi Vieira que atraiu. Olha que interessante, como é que a gente atrai? O amigo é parente do companheiro que dorme? Perguntou pro obsessor, né? Ele falou, não, somos conhecidos velhos. E muito impaciente, acentuou. Agora ele vai contar o caso, como foi que o Vieira chamou ele para ficar lá atormentando ele. Olha só, vamos ver se a gente chama. Eu falei, gente, que depois que eu li isso, eu falei, ó, tem que me vigiar triplicado. Olha só, hoje à noite, Vieira me chamou com suas reiteradas lembranças e acusou-me de faltas que não cometi,
conversando levianamente com a família. Isso, como é natural, desgostou-me. Não bastaram o que tenho sofrido depois da morte? Ainda precisarei ouvir falsos testemunhos de amigo maledicentes? Não poderia esperar dele semelhante procedimento em virtude das relações afetivas que nos uniam às famílias desde alguns anos. Vieira foi sempre pessoa de minha confiança. Em razão da surpresa, deliberei esperá-lo nos momentos de sono, a fim de prestar-lhe o necessário esclarecimento. Olha, lembra que na pergunta era o seguinte: eu vou encontrar com quem está encarnado e vai estar fazendo alguma coisa que eu acho que não é do proceder dele? Nesse caso aqui, houve um encontro, porque a única vida que há é a vida do espírito, e ela não tem freio, ela não tem limite, ela não tem início e não tem fim. Então, esse intercâmbio entre encarnado e desencarnado, encarnado, encarnado, desencarnado, desencarnado, ele é constante porque ele é por sintonia de pensamento e emoções. Então, naquele momento, esse obsessor de Vieira achou um absurdo que o que Vieira estava falando, porque nem parecia que era o Vieira que estava falando aquilo, e ele não queria esclarecer, porque não fazia sentido. Só que esse obsessor também não conhecia o Vieira por completo, não é? E aí ele continua dizendo, né? Entretanto, desde o momento em que me pus a explicar-lhe a situação do passado, informando-o quanto aos verdadeiros móveis de minha iniciativa e resoluções na vida carnal, para que não prossiga caluniando-me o nome, embora sem intenção, olha que a pessoa estava vendo que ele não tinha intenção. Vieira fez este rosto de pavor que estão vendo e parece não desejar ouvir as minhas verdades. Interessados nas lições novas, né? O André Luiz aproximou-se do amigo que estava lá ainda dormindo, do Vieira, e viu que os lençóis já estavam ensopados e que ele estava transpirando frio. Olha o encontro ali, gente. Olha que interessante, né? E aí não conseguia compreender o que estava acontecendo e nem como que tinha trazido aquele pesadelo. Nesse sentido, né, há uma reprovação de Sertório, mas bem silenciosa, né? Ele não vai ali interferir naquela relação dos dois. Só que ele continua a falar com ele de uma palavra muito especial. Ele falou: o senhor admite que devemos ouvir impassíveis os remoques da leviandade? Não será passível de censura, punição no amigo infiel que se vale das imposições da morte para caluniar e deprimir? Se Vieira sentiu-se no direito de acusar-me, desconhecendo certas particularidades dos problemas de minha vida privada, não é justo que me tolere os esclarecimentos até o fim? Não sabe ele acaso que os mortos continuam vivos? Ignorará, porventura, que a memória de cada companheiro deve ser sagrada? Ora, eu mesmo já lhe ouvi em minhas novas condições de desencarnado longas dissertações referentes ao respeito que devemos uns aos outros. Não considera, pois, que tem motivo justo para exigir um legítimo entendimento? E aí, o interpelado, que é o Sertório, né, fala para ele, ó, talvez esteja com a razão, meu caro. Entretanto, creio que devo desculpar seu amigo. Como exigir dos outros conduta rigorosamente correta, se ainda não somos criaturas irrepreensíveis? Tenha calma, sejamos caridosos uns com os outros. E aí, enquanto o obsessor ficava pensando lá, Vieira, ele já falou para André Luiz, ó, Vieira não vai poder participar essa noite. Essa noite ele não vai para o curso. E a gente não pode ficar aqui. Aí o André Luiz fala, mas como é que nós vamos fazer, gente? Ele vai continuar assim? Fala, olha, a gente não pode interferir, mandar a visita embora, porque quem chamou a visita foi ele. Eles têm uma relação aí. Ele está entre o sofrimento. O que a gente pode fazer é acordar ele. Aí, acorda ele, de uma forma bem forte, né? E aí o Vieira acorda e fala assim, graças a Deus acordei, que pesadelo terrível. Será incrível que eu tenha lutado com o fantasma do velho Barbosa? Não, não posso acreditar. Porque a gente encarnado, nada é possível, né? A gente acha que não pode acreditar. E aí, com isso, André Luiz vai procurar o outro, que é o Marcondes.
E nesse caso, Marcondes ele se encontra numa situação muito lamentável, também muito próximo do corpo, como as outras entidades. Nota que quando eles estão lá para poder ir em busca desses dois que não chegaram a tempo, né, ainda não tinha chegado ainda, você vê que eles já pensam que era algum caso de obsessão. E chega lá, era. E notem que essa obsessão ela não é tirada assim como um passe de mágica, porque ninguém vem derrotar a lei. A gente tem que aceitar a lei e ver que as relações, independentes quais são, elas são construídas a dois e são transformadas a dois, a três, a quatro, mas com a aceitação das partes, né? E isso é muito bacana. E isso é o que a gente continua a fazer enquanto dorme. E os nossos sonhos a gente pode fazer isso. Isso significa que nós temos um compromisso muito maior na hora de dormir. E não é simplesmente deixar o corpo entorpecer e pronto, porque eu quero é só que o meu corpo descanse. Eu sou mais que o corpo. A minha essência ainda vai fazer muita coisa enquanto o meu corpo dorme. E eu vou conseguir resolver muitas questões. Para isso, eu preciso me ater e assumir essa vida para dentro e assumir com afinco e coragem a minha transformação moral. Porque quanto mais eu me transformo moralmente, mais condições eu tenho para viver a vida real no estado de vigília e no estado de sono. Porque é essa vida que deve prevalecer. A gente vive essa vida por inteiro, porque quando a gente vive a vida do espírito, a gente respeita muito a matéria, enquanto a gente está se manifestando na matéria, enquanto a gente está com o corpo físico, enquanto esse corpo físico celebra as datas de aniversário, esse mês a gente celebrou vários, né? Enquanto esse corpo se transforma, porque vai da criança, da juventude, da fase adulta, da senescência, o corpo vai sofrendo transformações, e enquanto o corpo se transforma, o espírito também se transforma para melhor, se nós assumirmos essa vida de espírito que somos. E o sonho pode nos trazer muita informação dessa vida no espírito, essa vida espiritual, porque ele dá ao espírito essa condição de semi-liberdade para poder agir e poder falar, né, para a gente mesmo o que nos aflige, nos mostra, né, quais são os chamados que a gente tem. E o caso desse Marcondes é bem interessante, porque André Luiz vai lembrar das entidades que estão com ele. Olha só. Marcondes estava de fato ali mesmo, parcialmente desligado do corpo físico, que descansava com bonita aparência sobre as colchas rendadas. Não se encontrava ele sob impressão de pavor, como acontecia com o primeiro visitado. Entretanto, revelava posição de relaxamento, característica dos viciados do ópio. Ao seu lado, 3 entidades femininas de galhofeira expressão permaneciam em atitudes menos edificantes. Vendo-nos de súbito, o dono do apartamento surpreendeu-se de maneira indisfarçável, mormentemente enfixando o sertório que era de seus mais antigos conhecimentos. Levantou-se envergonhado e ensaiou algumas explicações com dificuldades. Meu amigo, começou a dizer, dirigindo-se ao auxiliar de Alexandre, já sei que vem procurar-me, não sei como esclarecer o que ocorre. Não pôde, contudo, prosseguir e mergulhou a cabeça nas mãos como se desejasse esconder-se de si mesmo. A essa altura da cena constrangedora, verifiquei então, sem vislumbres de dúvida, que as entidades visitantes eram da pior espécie, de quantas conhecia eu nas regiões das sombras. Quer dizer que André Luiz olhou para aquelas entidades e lembrou de quando ele estava no umbral, nas regiões da sombra, que conhecia aquelas entidades. Então, a gente não sabe quais são os nossos companheiros se a gente não observa a nossa essência. Se não olharmos para dentro, a gente não sabe com quem a gente está andando, não. A vida é uma só, é a vida do espírito. E por mais que a gente está no corpo de carne e que aparentemente nessa casca a gente tem pessoas aparentemente aos nossos olhos, só pelo que a gente vê,
de forma assim, fisicamente decente, não significa que moralmente elas são também tão decentes quanto, ainda não estão ainda presas nas suas próprias imperfeições. Se eu me encontro preso nas minhas próprias imperfeições, eu vou atrair pessoas encarnadas e desencarnadas presas nas próprias imperfeições, nas mesmas imperfeições a quais eu estou preso. É uma questão de vínculo mesmo. Então, irritadas talvez com o recuo do companheiro, que se revelava triste e humilhado, prorromperam em grandes algazarra. E aí disseram: impossível que nos arrebatem, Marcondes, disse uma delas enfaticamente. Afinal de contas, vim de muito longe para perder meu tempo assim, sem mais nem menos. Ele mesmo me chamou para a noite de hoje, exclamou a segunda atrevidamente, e não se afastará de modo algum. Sertório ouviu com serenidade, evidenciando íntima compaixão. A terceira entidade, que parecia reter instintos inferiores mais complexos, aproximou-se de nós com terrível expressão de sarcasmo e falou, dando-me a entender que aquela não era a primeira vez que Sertório procurava o sítio para os mesmos fins e nas mesmas circunstâncias. Os senhores não passam de intrusos. Marcondes é fraco, deixando-se impressionar pela presença de ambos. Nós, todavia, faremos a reação. Não conseguirão arrancar-nos o predileto. E agarraram irônica e acentuava. Também temos um curso de prazer. Marcondes não se afastará. Contrariamente aos meus impulsos, Sertório não demonstrava a mínima atenção. As palavras e expressões naquela criatura, porém, irritavam-me. Ao meu lado, o auxiliar de Alexandre mantia-se extremamente bondoso. A própria vítima permanecia humilde e triste, porque semelhantes insultos ia responder alguma coisa no sentido de esclarecer o caso em termos precisos, quando Sertório me deteve. Quer dizer, André Luiz ia fazer alguma coisa, ia interferir na cena, ia conversar com as entidades. E o Sertório impede ele e diz assim: André, contenha-se. 1 minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadoras do plano inferior pode induzir-nos a perder um século. Gente, essa frase é muito importante porque quando a gente não está preparado, e preparado com virtudes consolidadas, se formos conversar com entidades que estão perdidas e que nós ainda estamos perdidos também, num grau não tão diferente deles, a gente cai, a gente perde um século. Em seguida, com invejável tranquilidade, dirigiu-se ao interessado, perguntando, sem espírito de censura, olha só, pergunta ao Marcondes: Marcondes, que contas darei hoje de você, meu amigo? O interpelado respondeu lagrimoso e humilhado: Ó, Sertório, como é difícil manter o coração nos caminhos retos. Perdoe-me. Não sei como isto aconteceu. Não posso explicar-me. Mas Sertório parecia pouco disposto a cultivar lamentações e, mostrando-se muito interessado em aproveitar o tempo, interrompeu. Sim, Marcondes, cada qual escolhe as companhias que prefere. Futuramente você compreenderá que somos seus amigos leais e que lhe desejamos todo bem. Despejaram as mulheres novas séries de frases ridicularizadoras. Marcondes começou de novo a lastimar-se, mas o mensageiro de Alexandre, sem hesitar, tornou-me a adestrar, regressando à via pública. E aí eles saem do apartamento e deixam lá. E André Luiz fica preocupado porque fala, não vai tirar aquelas pessoas de lá, né? O que a gente pode fazer então? Aí ele fala, olha, não podemos agir aqui do mesmo modo. Marcondes deve demorar-se em tal situação para que amanhã a lembrança desagradável seja mais duradoura, fortificando-lhe a repugnância pelo mal. Então, aqui nesse capítulo, e a gente pode ler o capítulo todo, que é muito bonito, e não deixa, né, de nos tocar, porque André Luiz ainda fica bem indignado com isso, né?
Aí ele fala, olha, por agora, André, o Sertório, né? Chamamos o dever mais alto no campo de nossa jornada para Deus. E agora nós temos que cuidar da nossa elevação. Entretanto, quando terminarem as instruções da noite, quando terminar o curso, que vai terminar por volta das 4 da manhã, voltarei a ver o que é possível efetuar em favor de nossos pobres amigos. No momento, não devemos perder os minutos. As preleções de Alexandre não se destinam somente a preparo dos nossos irmãos, ainda que se lidam no envoltório de carne, na superfície da crosta. São igualmente valiosas para nós outros, que necessitamos enriquecer possibilidades para socorrer com êxito os companheiros encarnados. E aí eles vão para o plano espiritual, mostrando aqui para a gente como que é importante a gente também não ficar preso na lamentação da posição evolutiva de cada um. Porque quando a gente fica preso ali, quer tentar resolver, como ele disse ali, olha, a gente pode perder um século, porque a gente está muito mais próximo da queda do que da elevação. Toda subida requer um esforço muito grande. E Sertório ainda fala com ele, olha, não fica muito preso, André Luiz, nessas questões de Vieira e Marcondes, não, porque senão você vai ficar complicado. Olha, conserve seu sentimento que é sagrado. Não se arrisque, porém, a sentimentalismo doentio. Esteja tranquilo quanto à assistência, que não lhes faltará no momento oportuno. Não se esqueça, porém, de que, se eles mesmos alegaram o coração em semelhante cárceres, é natural que adquiram alguma experiência proveitosa à custa do próprio desapontamento. Então, o sonho, gente, encontrar com pessoas conhecidas não significa que porque a gente conhece a pessoa, porque é nosso filho, porque seja lá quem é muito próximo, que a gente vai saber do que elas estão fazendo e vão poder ficar indignado. E muito menos entender que essa questão do sonho é só questão da imaginação do que a gente tem, né, para ver. O sonho tem muito mais a nos dizer sobre isso, né? Então é necessário que a gente entenda que o espírito ele só vai ter uma emancipação completa do corpo quando ele desencarnar. Então, por mais que ele esteja fora do corpo, ele sofre influência desse corpo, como vocês viram, que sofre influência do estado do corpo físico a ponto de não conseguir se elevar. Então, na questão 407, quando diz é necessário o sono completo para a emancipação do espírito, não. A gente ainda fica nesse estado assim de torpor, vê tudo, e a gente ainda pode encontrar com amigos? Pode. E tem muito mais sobre o sonho que a gente tem para dizer, que o Kardec mesmo coloca na codificação, que a gente vai sempre fazer sobre uma síntese do que pode acontecer. Mas tem muita coisa boa para nos dizer, nos orientar e nos falar cada vez mais sobre o que acontece quando a gente dorme. Eu desejo sinceramente que todos nós possamos ir nos evangelizando espiritualmente para conseguir dormir melhor. Vai dormir melhor no sentido da gente fazer coisas enquanto estiver sonhando. Estamos com saudade do cantinho? Então, vamos fazer nossas preces antes de dormir e nos disponibilizar ao trabalho da madrugada que nos for oferecido. Para isso, eu preciso ter um momento de vigília em equilíbrio, sem falar mal de ninguém, nem daqueles que já morreram. Não vamos ter crítica, porque vocês viram, né? A gente chama a pessoa para perto da gente. Muito obrigada. Vamos passar aí para a Marília, né? Agradecendo a todos aí pelo carinho, pela atenção.